Hoje é dia 30. Amanhã acaba tudo de vez e começa outra vez, se Deus quiser. Então vamos lá. Quando a lição não tem pergunta é porque você sabe que o autor ele quer dizer muita coisa. É muito raro uma lição não ter nenhuma pergunta. Ah, tá entrando o pessoal que saiu. Normalmente toda lição tem uma pergunta no meio. Hã? Normalmente toda lição, todo dia tem perguntas. Mas hoje o autor decidiu fazer uma palestra aí, falar um bocado de coisa, então ele não colocou nenhuma pergunta. Porque hoje talvez seja só para... Talvez não, hoje está falando exatamente sobre a contextualização, né, a introdução aí da, da cidade de Filipos. O que a gente pode aprender com essa cidade? O que a gente pode compreender sobre que lugar é esse que Paulo foi, por que Paulo foi para lá, né? Então, tudo começou com uma visão que Paulo teve de um homem que apareceu para ele e dizia assim: passe para a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, era uma pessoa da Macedônia com os trajes da Macedônia suplicando para que Paulo fosse lá para pregar o evangelho, porque lá estava precisando muito conhecer a verdade. E Paulo, sem pensar duas vezes, sem hesitar, Paulo foi obedecendo esse chamado e foi pregar na Macedônia. E da mesma forma que apareceu esse homem nas visões de Paulo, Deus também coloca diante de nós pessoas suplicando pelo Evangelho. Todo mundo aqui já teve a experiência de sentir, ou de ouvir, ou de ver pedidos de socorro, pedidos de ajuda, pessoas que estão precisando conhecer essa verdade que transforma, essa verdade que nos preenche. A pessoa está lá necessitando, está lá com fome e sede da palavra, e é para lá que nós devemos ir, atender esses rogos, atender esses chamados, de ir atrás daqueles que estão perecendo. Então, tem muitas pessoas nos chamando para ir até a Macedônia, perto de nós, pessoas próximas a nós, e a gente não enxerga. Então, Paulo teve essa visão e eles seguiram em direção à Macedônia. E aí, eles cruzaram o mar Egeu até Neápolis. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos Neópolis, né? Lá eles têm Neápolis. Só que eles não pregaram nesse lugar, eles seguiram para Filipos. E por que eles seguiram para Filipos? Na verdade, o evangelista Lucas, que aprendeu com Paulo, ele se juntou a eles em Trode, mas todos seguiram para Filipos. Então, por que Paulo seguiu para Filipos? O que é que tinha em Filipos que era tão especial? A lição de hoje explica. Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Era como se fosse a capital, a cidade mais proeminente daquele distrito. E era uma das cidades mais prestigiadas do Império Romano. Não era só a cidade mais importante da Macedônia, mas também era uma das cidades mais importantes do Império Romano. O que é que tinha lá? Essa cidade recebeu o status de Lucus Italicum, direito itálico, ou seja, era o maior reconhecimento que uma cidade tinha. Hoje em dia também existe uma premiação para as melhores cidades, né, da região, do estado, as cidades que têm maior índice de desenvolvimento humano, que tem ali a melhor infraestrutura, que teve ali os melhores projetos nos últimos anos, né? Então, hoje em dia as cidades também têm isso. Mas aqui no Rio Grande do Norte, com certeza, a Pudi, né? Pudi é uma cidade que tem esse índice alto, né? Tem esse reconhecimento mais alto. E as cidades grandes normalmente têm esse status maior. E aí, Filipos tinha isso também. Olha aí, melhor IDH do Rio Grande do Norte, a Pudi. Então já está fazendo a propaganda, quem quiser ir para Pudi, pode ir. Então, Filipos tinha esse status de uma cidade que o Império Romano reconhecia ela como uma cidade grande, bem desenvolvida. E outra coisa, os habitantes dessa cidade, eles tinham cidadania romana. Ou seja, eles tinham os mesmos direitos que as pessoas nascidas na Itália, ou seja, em Roma.
e incluía isenção de impostos sobre terras e tarifas pessoais. Então, o pessoal dessa cidade era um povo muito privilegiado, porque eles tinham o aval do Império Romano. Eles tinham ali a garantia de que eles seriam tratados como cidadãos de Roma. E assim, Filipos era uma cidade bastante rica, era uma cidade bastante chique, né? E aí, Filipos também era um lugar-chave na chamada Via Egnácia, que era uma estrada que ligava Roma até o Oriente. Ou seja, era uma... Não tem aquela expressão que todos os caminhos levam a Roma? Foi porque Roma começou... Na verdade, ela se inspirou no Império Persa, criou um sistema de estradas. Então, as cidades mais importantes do Império tinham estradas, tinham rodovias que ligavam elas até Roma. Isso facilitava na hora de transmitir mensagens, por exemplo. Porque antigamente, quando não existiam as estradas, toda vez que um rei ia atravessar uma estrada, tinha que mandar o arauto para anunciar, para ir na frente, aplanando o caminho, tapando os buracos, tirando as árvores caídas no meio do caminho, porque as estradas eram de terra. Então isso dificultava quando chegar para a mensagem chegar. Então agora com as estradas pavimentadas e ligando as principais cidades do Império à cidade principal, que era Roma, aí a mensagem chegava mais rápido, aí a informação chegava melhor. Então por isso que tinha essa expressão, todos os caminhos levam a Roma. E a Via Egnácia era uma dessas. Filipos ficava bem ali no meio. E aí vem uma curiosidade bem interessante, uma informação bem interessante. Pregar o evangelho ali em Filipos era estratégico também pelo fato de que, como ali era um lugar onde passavam muitas caravanas, passava muita gente, era uma cidade que abastecia as outras, como a sua abastece essas cidades aqui ao redor. Então, se pregasse o evangelho ali, as caravanas iam levar aquela mensagem para Anfípolis, Apolônia, para Tessalônica e para Bereia. Então, provavelmente, pelo fato de Paulo ter pregado o evangelho ali em Filipos, essa mensagem foi sendo ouvida lá em Tessalônica e em Bereia, e quando Paulo chegou lá, ele conseguiu fundar uma igreja em Tessalônica, e em Bereia ele viu que as pessoas em Bereia eram mais nobres que as de Tessalônica, porque tudo que Paulo falava, elas iam conferir na Bíblia. Então veja como tudo foi um efeito borboleta, né? De ele ter recebido aquela visão resultou na fundação da igreja em Filipos, também em Colossenses, em Tessalônica, em Bereia, em Anfípolis e Apolônia. Quer dizer, não sei se em Anfípolis e Apolônia e em Bereia deu para fundar uma igreja, mas Tessalônica a gente sabe porque existe uma carta dos Tessalonicenses, que é para os moradores de lá. Enfim, Filipos, a decisão de ir para Filipos foi muito acertada, porque tinha todos esses benefícios, né? Tinha todos esses pontos positivos, né? Com relação à logística e principalmente com relação à pregação do Evangelho. E aí a língua oficial de Filipos era o latim. Como era uma cidade romana, a língua falada pelo Império Romano era o latim. Na verdade, no mundo do Novo Testamento, a língua mais falada era o grego, era a língua universal. Mas o latim era a língua do Império Romano. E aí, por isso que em Filipenses 4,15, né? Em Filipenses capítulo 4, verso 15, Paulo usa um adjetivo, Paulo usa uma expressão para se referir ao pessoal daquela cidade. E essa expressão é uma expressão latina. Olha aí, Filipenses 4,15. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, tal. Ou seja, esse nome filipenses é um termo latino. Daí a palavra em latim é filipesioi. Se tivesse o pastor aqui, ele ia dizer melhor como é que fala uma palavra em latim. Então, essa expressão em latim mostra o quanto aquela cidade era um braço do Império Romano. Agora, o grego era o idioma mais comum naquela região, embora o latim fosse a língua do Império Romano. E aí, Paulo, embora tenha usado essa expressão em latim, o grego era o idioma que ele mais usava para pregar o evangelho. Provavelmente em Jerusalém
ele pregasse em aramaico, em hebraico, que era a língua dos judeus. Mas fora de Jerusalém, em qualquer lugar do mundo que ele pregasse, era sempre em grego. Era a língua da época. E aí, como é que foram ali a questão das primeiras conversões em Filipos? Uma vez que ele chegou lá para pregar, quais foram, né, as primeiras conversões em Filipos? Filipos era uma cidade muito idólatra. Filipos era uma cidade que tinha muitos ídolos, uma cidade que tinha muitos deuses e que provavelmente era um pouco mais difícil pregar lá por causa desse politeísmo que tinha forte naquela cidade. Mas ainda assim Deus colocou no caminho de Paulo pessoas muito boas, pessoas muito abertas para conhecer o Evangelho, e uma delas foram Lídia. Lídia e sua família. Elas faziam reuniões de oração à beira do rio, e Paulo se juntou a essas mulheres, né, Lídia, esse grupo delas, e ali também houve um estreitamento dela com Paulo, porque Paulo era fabricante de tendas e ela era vendedora de púrpura. E assim, Lídia foi uma apoiadora financeira para o ministério de Paulo enquanto ele estava ali em Filipos. Então, Deus colocou no caminho de Paulo uma pessoa que era de boas condições financeiras para ajudar ali a obra a crescer. Ou seja, então quando Deus manda você para uma missão, Deus fornece os recursos para que você consiga cumprir aquela obra que Deus lhe confiou. Deus não vai deixar você, Deus não vai deixar você passar necessidade sem conseguir se suster. Hoje em dia, como é que Deus faz isso? Como é que Deus sustém os missionários? Como é que Deus provê os recursos para os missionários que estão em lugares inóspitos aí ao redor do mundo? Como é que Deus fornece sustento e cestas básicas para a ADA, por exemplo? É através da sua ofertinha que você não gastou à toa, deu para Jesus, olha que coisa boa. A sua ofertinha, ela vai e viaja para esses lugares para fazer isso que Lídia fez, apoiar financeiramente aqueles que vivem do Evangelho. Então, os missionários que estão aí dando a sua vida, eles devem o sustento da sua pregação, a sua oferta, a sua gratidão. Então, gente, essa é a importância de você ser fiel a Deus tanto nos dízimos, mas também, principalmente, através das suas ofertas. Porque nas suas ofertas você mostra tanto que você se importa com a sua igreja local e mais ainda com a igreja mundial. Você não pode pregar o evangelho onde eles estão indo, mas a sua generosidade, o seu altruísmo ajuda o evangelho a se espalhar em todos os cantos do mundo, certo? E depois da família de Lídia, teve a família do carcereiro, que se converteu depois daquele terremoto na prisão. Pelo fato de Paulo e Silas estarem cantando ali no meio da tragédia, no meio da situação difícil, deles estarem ali privados, né, de pregar, mas o fato de eles estarem cantando e louvando a Deus, mesmo estando acorrentados, mesmo estando açoitados, aquilo provocou um impacto profundo no coração do carcereiro, e ele e toda a sua casa se converteram. Creram no Senhor Jesus e foram salvos ele e a casa dele. E através daquela família e da família de Lídia, já tinha uma boa base para começar uma igreja. O pastor Diomedes sempre dizia que a melhor forma de começar a evangelizar uma cidade, um novo lugar, não é nem com evangelismo público, como a gente faz nos Calebs. Tinha há agora quase 16 anos atrás, tinha um projeto que era a Terra de Esperança, que era para fincar a bandeira, deixar a marca, que era para pregar nas cidades do Rio Grande do Norte e da Paraíba, cidades que não conhecem ainda a igreja adventista. Só que muitas vezes o Caleb ia lá, pregava, mas depois quando saía aquele grupinho ali que se formou dos sem conversos, não se mantinha. Então o pastor Delmeiro uma vez me disse que uma forma muito eficaz de começar a pregação em um lugar é começar assim, com famílias, através de um pequeno grupo. Você começa ali com uma reunião, uma classe bíblica, um grupo pequeno ali que estuda a Bíblia naquelas.